pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica e Iniciática. Nós vamos dar continuidade com o nosso estudo, mas antes do nosso estudo eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês que estão aqui presentes, mas em especial para aqueles que nos assistem pelo YouTube e principalmente aquelas pessoas que estão entrando em contato conosco, pedindo, solicitando atendimentos à distância. Nós precisamos passar algumas informações para vocês. Antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo propriamente dito, eu gostaria de dar esse recadinho. Mas nós vamos fazer a oração inicial, a oração de abertura. A hora que terminarmos a oração, a gente bate esse papinho, tá bom? É só para colocar alguns pingos nos is, colocar alguns acentos, né, que são necessários aí em todo esse texto, na verdade essa enciclopédia que envolve o universo espiritual, tá ok? Então, vamos iniciar já com a nossa oração para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, protetor do planeta Terra, guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui participando desta sala de aula na noite de hoje. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Agradecemos também, ó Pai, pela participação dos nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. E é com este sentimento de gratidão, Pai, que queremos neste momento pedir a Tua permissão para que possamos iniciar a nossa aula da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo e que possamos, ó Pai, ser instrumentos do Teu amor, trazendo o conhecimento e a sabedoria para os nossos irmãos. Assim, ó Pai, pedimos a Tua permissão para que possamos iniciar o nosso estudo, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroando este momento de paz, luz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. E eu gostaria de aproveitar esse momento para falar com o pessoal que nos assiste pelo YouTube. Eu quero solicitar de vocês, pedir a vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês ativem o sininho, que vocês indiquem o nosso canal para outras pessoas que estão buscando conhecimento nesse vasto universo espiritualista. Às vezes, a pessoa pode estar sem rumo, procurando, vamos dizer, um norte para seguir com o seu caminho evolutivo, com o seu despertar consciencial, com o seu aprendizado, e não está encontrando um norte. Por quê? Porque nesse universo que nós vivemos hoje,
existe um interesse muito grande no ganho de capital, na pecúnia. Então existem por aí muitos cursos de umbanda, de apometria e vários outros ensinamentos, como por exemplo a teosofia, né, os ensinamentos sobre a grande fraternidade branca, sobre a amazofia, sobre questões espirituais ligadas aos nossos irmãos estelares, né? Mas todos eles remunerados, todos eles monetizados, e nem sempre a pessoa tem condições de estar arcando com o custo desses cursos, que muitas vezes são até bem pesados, bem salgados, tá? Então solicito a vocês que indiquem o nosso canal para essas pessoas, para que elas possam estar tendo acesso a esse conteúdo. Eu fiquei muito feliz com o contato de algumas pessoas que me buscaram pedindo algumas informações sobre o curso, algumas informações sobre a casa, informações sobre o material que a gente fornece, né, em PDF, as nossas apostilas. E eu fico muito feliz quando novas pessoas entram em contato conosco, sabe? Eu fico muito, mas muito feliz mesmo. Hoje mesmo teve um rapaz que entrou em contato comigo e ele até falou que ele trabalha num centro de Umbanda, já é um centro já afirmado, e que lá nesse centro deram para ele a outorga para que ele trabalhasse com a apometria. E ele já fez alguns cursos de apometria. Só que ele falou: Adair, o conteúdo de vocês é muito bacana, é muito vasto, muito amplo, e está me trazendo uma bagagem muito boa para poder desenvolver o meu trabalho aqui. Mas eu gostaria de conhecer o trabalho do seu Mana pessoalmente. Então eu queria ver com você a possibilidade de eu viajar até Goiânia para poder participar do trabalho de vocês como um assistente. Seria mais uma pessoa que iria observar o trabalho de vocês, para que eu tivesse um norte, uma base, para que eu estruture o meu trabalho de apometria aqui na casa assim. E eu achei isso muito bacana. Falei para ele: nossa, pode com certeza entrar em contato com a minha esposa para poder marcar uma sexta-feira para você vir. E aí você procura aí ver preço de passagem e tudo mais e tal, para ficar mais cômodo para você vir participar aqui com a gente. Então eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de feedback, né, de pessoas que estão aprendendo conosco. E isso é maravilhoso. Então eu peço a vocês, levem esse conhecimento a mais pessoas, distribuam esse conhecimento para muitas pessoas, para que esse canal chegue a todos os cantos, não só do nosso país, mas a todos os cantos do nosso planeta. Eu fico muito feliz quando alguém de outro país entra em contato conosco, muitas vezes pedindo material para estudo e outras vezes pedindo tratamento conosco. E é sobre isso que eu falei que eu gostaria de falar com vocês, sobre a linha de tratamento do seu Mana. Resumindo, o que você pode ou não pedir para ser tratado aqui no seu Mana. Porque tem algumas pessoas que estão entrando em contato conosco aqui e que estão solicitando atendimentos para questões que não são da alçada do seu Mana, vamos dizer assim, né? Pessoas que estão entrando em contato conosco solicitando alguns tipos de trabalho que não são os trabalhos que nós executamos aqui. Por exemplo, teve gente entrando em contato conosco pedindo atendimento de constelação familiar. Nós não temos o trabalho de constelação familiar aqui no Seu Mana. Já tivemos há algum tempo atrás, quando uma pessoa que era membro do Seu Mana, ela se disponibilizou a um sábado por mês, ela oferecer um workshop de constelação familiar aqui no Seu Mana. E aí o pessoal se reunia, era feito um sorteio entre aqueles que solicitavam atendimento, e aí se fazia ali 2 até 3 constelações. Mas isso ficou no passado, porque hoje nós não estamos tendo essa disponibilidade, certo?
Então, constelação familiar nós não temos. Os trabalhos que nós temos aqui no Ser Humano e que são oferecidos gratuitamente são o trabalho de atendimento da Umbanda, são os trabalhos de atendimento da apometria, então o trabalho de apometria, tá? E a Umbanda a gente atende tanto presencial quanto à distância. A apometria também é tanto presencial quanto à distância. Nós temos o atendimento com as equipes médicas, que também é presencial, e quando a pessoa está impossibilitada de vir, ou então mora em outra cidade, mora em outro estado, mora em outro país, também é feito à distância o atendimento médico, tá? E temos outros atendimentos, estes são presenciais, como por exemplo o Reiki, a cura quântica, a cura prânica e os atendimentos nas câmaras que nós temos aqui. Nós temos câmaras arcturianas, nós temos câmaras pleiadianas e nós temos câmaras hiperbárica e também alguns artefatos de cura que foram trazidos pelo Comando Santa Esmeralda, certo? Então nós temos esses atendimentos que são presenciais. Então tem muita gente que está pedindo atendimento para a gente à distância para situações que não cabe dentro da linha de trabalhos do Ser Humano. Um que eu citei foi essa questão do trabalho de constelação familiar. Outra questão, às vezes as pessoas nos buscam pedindo atendimento na Umbanda e é uma questão que não é resolvida na Umbanda. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que entrou em contato conosco, na verdade essa pessoa queria que nós fizéssemos um tratamento de apometria para ela. Nos buscou querendo uma apometria. Aí a hora que a gente perguntou, que questão você quer tratar? Algum problema de saúde? Aí ele falou, não, é uma questão emocional. É uma questão de relacionamento. Aí a gente foi e falou assim, não, então muda a fita, já não é apometria, vai ser um trabalho de atendimento na linha de Umbanda, né? É uma questão de relacionamento, então a gente pode muito bem te encaminhar para uma das entidades, fazer um atendimento de aconselhamento com o Preto Velho, ou um atendimento com uma pombagira, que são as nossas irmãs que lidam com essas questões sentimentais com muita mestria. Então, ótimo. O que você precisa? O que é o problema que você precisa? A gente logo pensa, né? A pessoa está passando por algum problema no casamento, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Está sentindo que tem alguma coisa enterrando a vida sentimental dela. Acredite, ele virou e falou assim, não, é porque eu estou namorando uma moça há 2 anos e ela, depois que inteirou 2 anos, ela está meio que me pressionando para a gente casar. Ela quer casar. E eu não tenho certeza se ela é a pessoa certa para eu me casar. E aí eu queria saber se a entidade pode me dizer se eu caso ou não caso. É aquela história, eu caso ou compro uma bicicleta? Eu virei para ele e falei, irmão, isso aí, essa resposta é você quem tem que dar, cara. As entidades jamais vão te dar essa resposta. Elas podem te orientar assim, ó, você tem que analisar os prós e os contras, se ela tem mais virtudes do que defeitos, se os defeitos dela, apesar de menos do que as virtudes, são defeitos que você tolera. E não vai achar que você vai modificar ela se ela não quiser. Ninguém muda ninguém. Então, a entidade vai te aconselhar assim. Olha, o que você sente por ela? Igual você está falando que ela está te pressionando, querendo casar. Então você gosta dela, mas não o suficiente para casar? Então dispensa a moça, que você está enrolando ela. Certo? Ela quer casar. E isso aí a espiritualidade pode te dar. Mas a espiritualidade não vai virar para você e falar, ó,
não, você pode casar, não casa não, que é B.O., essa mulher é treta. A espiritualidade não vai fazer isso, a entidade não vai fazer isso. Porque se ela assim o fizer, ela vai estar interferindo no seu livre-arbítrio, no seu poder de escolha. E ela não vai fazer isso. Porque olha o risco. Essa entidade vira para você e fala: ô meu filho, se a moça está interessada assim tanto em casar com você, é porque ela realmente gosta de você. Então pode casar com ela, meu filho. Casa que você vai ser feliz. Aí ele vai e casa com ela. Só que o sentimento dele não é tão grande assim. Não é tão forte assim. E aí o que vai acontecer? Passa 1 ano de casamento, 2 anos de casamento, 3 anos de casamento. E aquela paixão que ele tinha esfria. Menino, com 3 anos de casamento, ele não aguenta olhar na cara da mulher mais. Aí vai falar: o que eu fui escutar aquela entidade? E aí, de repente, já tem até filho na jogada, né? Vai ficar complexo, vai ficar mais complexa a situação para haver uma separação ali, um divórcio. Então, a entidade vai ficar com a pecha de que enganou ele, né? Passou o jump nele, obrigou ele a casar. E aí, a entidade faz o contrário, vira e fala: filho, olha, o negócio é o seguinte, essa moça aí não é uma pessoa boa para você casar, não. Porque você, segundo o que você está apontando, ela tem muitos defeitos e tal, e está te pressionando para casar. Pensa, namorando a mulher te pressiona. Pensa a hora que casar. Aí acabou o futebolzinho fim de semana, acabou o chopinho no boteco com os amigos, acabou as viagens sem prestar conta para ninguém, acabou! Então não casa não. Aí ele vai, beleza, ótimo, então não vou casar com ela não. Aí, como a menina tá doida para casar, ela vai e fala: não, então você não quer casar, então vamos terminar. Ótimo, passa 2, 3, 4, 6 anos. Aí, de repente, ele encontra com ela na rua, casada, feliz da vida, com um bacurauzinho do lado, e ele sozinho. Ele olha e fala assim: nossa, por que eu fui escutar aquela entidade? Olha o tanto que ela tá feliz e eu tô sozinho. E ainda pode acontecer alguma coisa, ele está doente, e aí ele vira e fala: aí, ó, o tanto que ela gostava de mim, ela podia estar cuidando de mim hoje, e eu estou aqui sofrendo, justamente porque eu fui ouvir aquele danado, aquele Exu, né? E aí pronto, danou-se. Então a entidade não vai fazer isso. A entidade não vai interferir no seu poder de escolha, no seu livre-arbítrio. É igual eu falei, ela pode até te aconselhar: olha filho, bota na balança sobre o sentimento, o que você sente. Eu falo isso, gente, porque há alguns anos atrás, nós passamos por isso dentro da nossa casa. Nosso filho mais velho estava namorando com uma menina, eu acho que tinha 6 meses que ele estava namorando com a menina. Eu vou casar. Aí eu fui, virei e falei para ele: cara, tem só 6 meses que vocês estão namorando. Você ainda não conhece a menina direito. E outra, você não tem muita certeza do que você sente por ela, não. Não, eu tenho certeza do que eu sinto por ela. Eu falei para ele: olha, cara, eu vou falar a real para você. Quando você deixa de encontrar com a sua namorada para ficar jogando o joguinho no computador em rede, jogando Dota no computador, esse amor não é tão forte assim. Não, mas eu gosto dela. Eu falei: você gosta dela, mas não para casar. Não, mas eu vou casar, eu quero casar. Ótimo, casou. E realmente ele ainda usou um argumento: ela me ama, ela gosta demais de mim. Eu acho que eu nunca vou encontrar alguém que gosta de mim do tanto que ela gosta. E realmente, a menina venerava ele. Apaixonadíssima. Absurdamente, assim, amava meu filho, com certeza. Mas com o passar do tempo, aquela paixãozinha dele foi passando. E chegou um ponto em que ele não aguentava olhar na cara da menina. E olha que a menina era bonitinha. Ele não aguentava olhar na cara dela dentro de casa. Sabe?
Muitas vezes ele ficava arrumando coisas para fazer na rua, trabalho extra, trabalhando dobrado, sabe? Para poder chegar em casa meia-noite e ela já está dormindo, para não ter que ter contato com ela. Ah, o casamento não durou 2 anos. O casamento não durou 2 anos. E aí é aquela vontade que dá na hora, né, do pai chegar e falar assim, eu avisei, eu falei para você que eu vou casar porque ela me ama. Não é porque eu a amo, não, é porque ela me ama. Eu falei para você que você não gostava o suficiente para casar, mas preferi ficar calado. Então, as entidades não estão aqui para cumprir esse papel. As entidades não estão aqui para trazer o seu marido de volta, para trazer o seu namorado de volta, para tomar o marido da sua melhor amiga. As entidades não estão aqui para resolver essas questões sentimentais. Então não adianta a pessoa entrar em contato conosco pedindo esse tipo de tratamento. Não adianta ela entrar em contato conosco pedindo esse tipo de intervenção espiritual, porque aqui no ser humano não vai acontecer. Não vai. Teve um exemplo de uma moça que ela frequentou o centro aqui por muito tempo. Há 4 anos atrás, ela passou por um processo de divórcio muito doloroso para ela. Porque ela não queria se divorciar, mas o marido tinha pego asco dela. Ele não queria. Não queria mesmo. E aí houve a separação. Ela procurou o seu mano e passou por dezenas de atendimentos aqui no seu mano. E sempre que ela passava com as entidades falavam, filho, se preocupa com a sua vida. Cuida da sua vida, cuida da sua saúde, você está desequilibrada, você precisa se reequilibrar, você precisa reorganizar sua vida. Sua vida está toda bagunçada, você voltou para dentro da casa dos seus pais. Então, tenta reconstruir sua vida. Se ele tiver que ser seu, vai ser. Mas se não tiver, vai sair do seu caminho. E ela continuava insistindo, vindo, pedindo às entidades para ele voltar. E eu vou falar para vocês, não foi 1 nem 2 vezes não. Foram várias vezes ela pedindo, pelo amor de Deus, para as entidades ajudarem ela a ter o marido de volta. E as entidades sempre foram muito claras com ela. Filha, você tem que se preocupar com você. Elas nunca viraram para ela e falaram assim, ó, desiste que ela não vai voltar. Porque elas sabiam que era perigoso até ela se matar. Mas elas sempre estavam assim, filha, se preocupa com você, se preocupa com a sua saúde, se preocupa com o seu equilíbrio, cuida da sua vida. Se ele tiver que ser seu, vai ser. Mas se não tiver que ser também, vai se afastar. E aí acabou que com o passar do tempo ele foi se afastando cada vez mais. Cada vez mais. Aí um dia ela consultou novamente e a entidade virou para ela e falou, filho, agora é passar pelo luto, tá? Você está de luto por causa da sua separação. Seu coração ainda está muito ferido. Então ele não vai conseguir se abrir para um novo amor. Não vai conseguir se abrir para uma nova energia chegar. Tem outros homens interessados em você, mas você se blindou. Então agora você precisa quebrar essa blindagem, certo? E é só o tempo que vai curar isso aí. E olha lá, foram 4 anos. Aí, quando foi a última vez que ela passou, a entidade virou para ela e falou, filha, eu estou vendo uma energia masculina no seu campo. Eu estou vendo que agora você está aberta a receber essa nova pessoa. E eu vejo que vai aparecer no momento certo uma pessoa fantástica para poder te dar valor, para te amar, para cuidar de você, para te dar tudo que você nunca teve com o seu marido. Aí ela, será? Vai. E hoje essa pessoa entrou em contato comigo falando que está se relacionando com uma pessoa e que o cara trata ela como uma verdadeira rainha. Ela falou assim, ó, daí ele me ama com todas as forças. Ele faz tudo para mim, ele falta adivinhar o que eu quero. E eu vou falar para você, esse carinho todo dele está me conquistando demais, está mexendo comigo. Eu já estou sentindo falta dele quando ele não me liga, eu já estou querendo estar com ele mais vezes
durante a semana, não só no fim de semana. Eu estou me apaixonando por ele. E ele é um gentleman, um excelente namorado. Aí eu falei para ela, tá vendo? A espiritualidade é muito sábia. E ela sabe o momento certo e a pessoa certa para trazer para você. Então tá super feliz. E então a gente tem esses exemplos para poder dar para vocês a respeito dessas situações. E outro dia aconteceu um outro fato inusitado aqui, que a gente já vem alertando várias vezes nas nossas aulas, com relação às pessoas que querem pedir tratamento para outra pessoa. Eu quero pedir tratamento para outra pessoa, mas essa outra pessoa não aceita o tratamento. Então, livre-arbítrio. Ela não vai receber o atendimento. Ela não vai receber o tratamento. Ela tem lá os bloqueios dela, os entraves dela, as questões dela, os tabus dela, deixa ela no quadradinho dela. Aí outro dia, teve uma pessoa que veio, inclusive veio de Brasília, buscar o nosso atendimento aqui, e quando foi passar com a entidade, ela foi e virou e pediu à entidade para que a entidade interferisse no livre-arbítrio da filha dela, porque a filha dela era magoada com o pai e não gostava do pai. E que era para a entidade interferir no livre-arbítrio da filha, porque o pai, que é ex-marido dela, está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Que aí a filha tem que cuidar dele. Ela tem que amar o pai e cuidar dele. Aí a entidade virou para ela e falou, olha, se ela tem essa mágoa com o pai, então respeita a mágoa dela. Algo aconteceu para ela ser magoada com esse pai, para ela não gostar do pai. Algo aconteceu. E se ele fosse tão flor de laranjeira como você está falando, ele não tinha deixado você. Certo? Então, é só refletir. Ele não é tão boa pessoa assim. Não, mas ela tem que cuidar dele. Não, é livre-arbítrio dela. Nós não podemos interferir. E você também não pode interferir. Ela bateu no peito e falou, eu posso, eu sou mãe. Bateu no peito e falou, eu posso, porque eu sou mãe dela. Eu posso interferir sim. A entidade virou para ela, filha, levanta e anda. Dá para poder resolver não. Se é isso que você quer, desculpa. Não, mas você... Não, faz o seguinte, vai lá e passa na câmara para você se acalmar um pouquinho. Aí ela foi passar na câmara. A hora que chegou lá na câmara, ela deitou na cama, na maca, e começou a chorar, assim, de soluçar mesmo. Aí eu estava na sala, me incomodei com aquilo e fui perguntar para ela o que estava acontecendo, o que foi, né? Aí ela falou assim, é porque a gente se sentir impotente é muito difícil. Mas por quê? É porque tem coisa que a gente não pode interferir, né? Porque essa questão da minha filha... Aí eu fui, virei e falei assim, o que aconteceu? Aí ela foi e falou assim, não, é porque minha filha, o pai dela está precisando dela, só que ela não gosta do pai, então ela não quer proximidade com o pai. Aí eu fui, virei e falei assim, ué, seu marido? Não, não é ex. Falei, seu ex-marido? É. Ah, certo. E você quer obrigar sua filha a cuidar do marido, do seu ex-marido? É. Faz o seguinte, vai você cuidar do seu ex-marido. Ele não aceita. Ué, por quê? Porque ele acha que eu traí ele. Ah, então a conversa é bem mais profunda, é bem mais longa, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa a sua filha com o livre-arbítrio dela, respeita o livre-arbítrio dela, e faz o seguinte, vai lá, se reconcilia com o seu ex-marido, vai cuidar dela. Já que você está querendo encostar ele em alguém, encosta em você. Não, ele não aceita.
Aí o que veio na minha cabeça? O problema é que a paixão não acabou, o amor não acabou. Separou há 20 e tantos anos atrás, mas o amor não acabou. E aí agora ela quer, por causa desse amor que ela tem pelo ex, ela quer obrigar a filha a cuidar dele. E aqui não vai ter, aqui não vai acontecer isso. As entidades do ser humano não fazem esse tipo de trabalho. Mexer no livre-arbítrio de alguém. Então, nós queremos deixar isso claro para vocês. Quando vocês forem procurar o ser humano para pedir algum tipo de ajuda, gente, filtra o que você realmente quer. Porque tem gente também que está pedindo ajuda para a gente aqui, por Deus do céu, gente. A Cássia entra em contato com a pessoa e pergunta: que causa você quer tratar? Ah, nem sei. É porque eu queria assim, saber o sentido da vida. Como assim? É, gente, acreditem. Tem gente que entra em contato com a gente, assim, perde o seu tempo entrando em contato com a gente pedindo isso. É outro também. Ah, porque eu queria saber o que eu fui em vidas passadas. Mas por quê? Isso interfere na sua vida hoje? Você tem algum problema de saúde, familiar, doença, qualquer coisa que de repente possa ter origem em vidas passadas? Não. Então, para que você quer mexer no seu passado? Curiosidade. Eu queria saber o que eu fui na vida passada. E infelizmente tem muita, mas muita gente que está entrando em contato conosco fazendo esse tipo de pedido. E o que está acontecendo, gente? Isso está apertando a nossa agenda. Está tornando a nossa agenda quase que impraticável. Porque nós já estamos agendando tratamentos à distância para novembro. Daqui uns dias vai ter 1 ano de espera para poder receber um atendimento. E o duro é que muitas vezes a gente agenda, e aí quando chega no dia do atendimento que a Cássia entra em contato, ou então poucos dias antes do atendimento, que a Cássia entra em contato com a pessoa para perguntar o que ela quer tratar, é que a gente percebe que na verdade aquela pessoa está querendo pedir algo que não está ao nosso alcance. Ou então está com curiosidade, ou então quer pedir tratamento para algum parente que não tem nada a ver. E isso está dificultando o nosso trabalho, porque nós estamos tendo dificuldade para atender pessoas que estão realmente precisando. E já tem algumas pessoas que estão entrando em contato conosco, pedindo atendimento, e como eles já sabem que nós temos algumas restrições com relação ao tipo de atendimento, a pessoa já entra em contato conosco falando assim: é porque eu quero tratar o quê? Ah, uma angústia, uma depressão, eu estou deprimida. Ou então eu estou, eu estou com ansiedade. Gente, quem não está com ansiedade nesse momento que nós estamos vivendo? Quem não está ansioso nesse momento que a gente está vivenciando? Sabe? Aí a pessoa vira e fala assim: porque eu queria sentido da minha vida. Hoje eu assisti uma live onde a mulher estava lá querendo saber do cara por que ela tem que reencarnar. Eu falei assim: você não tem que reencarnar. Ela: por que eu não tenho que reencarnar? Ele falou assim: porque você tem o direito de escolha, você tem o livre-arbítrio. Se você falar não quero reencarnar, você não vai reencarnar. Mas e se eu tiver algum débito a resgatar? Aí ele foi e falou assim: é só você fazer para não ter débito. Então, leve uma vida de acordo com que você não acumule mais karma.
você já está passando pela vidinha que você está aqui mais ou menos, então não faz para ter mais karma. Porque quando você desencarnar, eles virarem para você e falar, quer reencarnar? Você vai virar para lá, não. Aí eles vão falar assim, de acordo com o que a gente está vendo aqui, você não tem nada para resgatar mesmo não. Pronto, acabou. E a mulher discutiu com ele, bateu boca com ele, sabe? Aí foi indo e ele falou assim, não, faz o seguinte, faz o que você quiser, se você quiser reencarnar, você reencarna, se quiser ir para Sirius, você vai, se você quiser ir para Andrômeda, você vai, faz o que você quiser. Se você quiser reencarnar ou não, o problema é seu. Foi indo e ele apelou, sabe? Ele falou assim, eu não estou aqui para ser bonzinho, eu estou aqui para falar a verdade. Então, tem muita gente que está tomando o lugar de pessoas que realmente precisam de atendimento. Que estão com alguma doença neurológica, que estão com câncer, que estão com Alzheimer, que estão com qualquer tipo de problema, síndrome do pânico. Agora, você está preocupado com a sua razão existencial, vai caçar um asilo para você lavar bunda de idoso, que você vai dar uma utilidade para a sua vida. Pelo amor de Deus! Porque eu quero dar um sentido para a minha vida. Ótimo! Vai fazer alguma obra de caridade. Vai ajudar alguém. Vai fazer uma sopa e distribuir. Faz igual a Itália. Faz o sopão lá. Bota nas marmitas e sai entregando para morador de rua. Você vai dar um sentido para a sua vida. Agora, você querer fazer uma apometria para a gente te dar um sentido de vida, para a gente virar para você e falar para você, não, o sentido da sua vida é ascensionar e virar o mestre Yoda. Não vai acontecer. Esquece. Isso não vai acontecer. E você está tirando o lugar de gente que realmente precisa. Que precisa de tratamento. Então, por favor, gente, eu posso estar até sendo ríspido demais, mas é porque tá difícil. É igual eu falei. Hoje teve um amigo que entrou em contato com a gente pedindo um atendimento. A gente não tinha vaga. A gente falou assim, olha, atendimento é só em novembro. Só em novembro que tem vaga para atendimento à distância. Nossa Senhora, tá danado. Mas como que faz? E qual é o intuito desse curso nosso, gente? Hoje eu estava falando com o pessoal aqui. É libertar vocês. Não é aprisionar vocês ao pé de uma entidade, ao pé de um apômetra, ao pé de um guru, ao pé de um terapeuta. É vocês se libertarem. É vocês terem o conhecimento para que vocês possam se libertar, se curar. E quando você se curar, você vai virar e falar, nossa, esse negócio é bacana, eu vou curar o meu próximo. E vai ajudar o próximo com esse conhecimento. É isso que a gente quer. Por isso que nós estamos aqui oferecendo esse curso gratuitamente. É para levar conhecimento para as pessoas. E não para a gente virar mais uma bengala. Mais um ponto de apoio para as pessoas se escorarem. Já está daquele jeito que tem algumas pessoas que viram e falam assim, faz aí para mim. Resolve aí para mim. Quando a entidade manda a pessoa tomar um banho, a pessoa não toma. Fazer uma limpeza energética em casa, a pessoa não faz. Fazer uma mudança vibracional, mudar o pensamento, a pessoa não muda. Como eu já relatei aqui, gente virar e falar assim, eu não vou mudar e pronto. Então, tchau, vida que segue. Gente que mora em Aparecida de Goiânia, que não atendimento à distância, não pode. Aí, ó, gente que mora aqui em Aparecida de Goiânia, querendo atendimento à distância, alegando que mora longe do ser humano que não pode vir. Não, outro dia teve um aqui no Parque das Flores, né, Cássia? Teve um no Parque das Flores, gente, a 3 setores daqui, lá onde o Joaquim mora. Pois é, porque, ó, aqui nós estamos no Gentil Meireles, tem a Granja, tem aquela baixadinha ali do setor de chacras, próximo setor, Parque das Flores. Ainda entrou no direct e foi xaropar lá enchendo o saco.
Foi criar caso, né? Vai lá onde você mora, Parque das Flores. Eu falei assim, É para acabar, não é, Juliano? eu ainda falei, Pensa. em linha reta é 1 km e 200 metros no máximo. Dá para vir a pé. Dá para vir a pé. Pessoa, eu quero atendimento à distância. Uma pessoa que mora no Parque das Flores. Gente, já teve gente que veio da Europa. Teve gente que veio da Suíça. Teve gente que veio lá da Alemanha fazer tratamento com a gente aqui. Atravessou o planeta para vir fazer tratamento com a gente. Outro dia, seu Manuel saiu lá de Recife, Pernambuco, com um filho com um problema neurológico gravíssimo. E trouxe o filho quase que carregado. Mas trouxe para poder receber tratamento com a gente aqui. Uma pessoa que mora em Aparecida de Goiânia, eu quero tratamento à distância porque eu moro longe. Uma pessoa que mora no Parque das Flores, fala que quer atendimento à distância porque mora longe. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que mora no Urias Magalhães, o setor do lado, que era longe para vir aqui. Gente, é para acabar o piqui do Goiás todinho. E isso complica o nosso trabalho. Eu estou filtrando, pode falar que agora eu estou filtrando. Exatamente. A Cássia está filtrando, gente. Está filtrando radicalmente. Porque não tem condições. Porque chega uma pessoa com câncer, gente, e pede a gente atendimento à distância. Uma pessoa que está lá em São Paulo. E aí é complicado realmente para a pessoa vir aqui, está com câncer, pede atendimento para a gente. A lista de atendimento à distância está para novembro. Você acha que uma pessoa que está com câncer tem esse tempo para esperar, gente? Não tem. Então eu peço a compreensão de todos vocês. E outra, porque o atendimento que a pessoa quer não é para apometria, é para Umbanda. Então não precisa ser o seu humana, não, gente. Tem pelo menos uns 20 mil centros de Umbanda no Brasil. Pelo menos uns 20 mil centros de Umbanda no Brasil. Só em Goiânia tem 300. Eu estou falando porque eu faço parte do CUEP, que é o Conselho de Umbanda. Eu sei o que eu estou falando. Tem mais de 300 centros de Umbanda só na região metropolitana. Então você pode buscar isso em um outro lugar também. Você pode buscar em um outro centro. Não precisa ser no seu Humana. Porque tem muita coisa que, gente, a Umbanda, ela é mais pessoal, ela é tete-a-tete. É você e a entidade. É complexo para a gente poder fazer um atendimento de Umbanda à distância. Por quê? Porque o Odair tem que pegar a ficha do fulano, sentar na frente da entidade e falar: ô paizinho, eu tô aqui com a ficha do José, que é lá de tal lugar, e o José, ele tá com um problema assim, 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 que precisa ser resolvido. O que nós podemos fazer por ele, paizinho? Ocupou o Odair e o Preto Velho, ocupou o Cambone. Estão entendendo a dificuldade que é? É difícil. Então você pode buscar no centro aí perto da sua casa. Você pode buscar o atendimento no centro aí perto da sua casa. E se a questão for mais simples, melhor ainda. Pode procurar numa igreja, pode procurar num centro kardecista, pode procurar na igreja evangélica. Sua questão é existencial, vai participar das obras voluntárias da Igreja Católica. Vai participar dos mutirões da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que estão construindo igreja todo fim de semana, tem mutirão. Dá razão para a sua vida. Agora, é porque eu queria saber qual a razão da minha existência. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ajudar. Então estou implorando que façam isso. E que vocês que estão aqui presentes também, quando forem alguém perguntar sobre tratamento no seu Humana, que você possa orientar para que ele saiba como fazer o tratamento direitinho. O que pode, o que não pode aqui no seu Humana. Eu quero arrumar uma namorada, eu posso ir no seu Humana? Não. Eu quero fazer um trabalho de amarração, eu posso ir no seu Humana? Não.
Eu quero interferir no livre-arbítrio do meu filho. Eu posso ir no ser humano? Não. Não. Podem falar abertamente. Não. E escutar também, né, Odair? Aquela situação que estava falando mais cedo. Tem a orientação de explicar mais, eu preciso falar com o Cássio, preciso falar com o Odair e acaba falando a mesma. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa chega na Arcádia e pergunta para a Arcádia: porque eu queria fazer um atendimento para minha filha. A Arcádia vai e pergunta: quantos anos tem sua filha? Tem só 37 anos. Pois é, sua filha tem um livre-arbítrio dela. Ela tem o direito de escolha. Não, mas eu vou esperar para poder falar com a Cássia ou com o Odair, porque eles vão autorizar. Não vai não, gente. Não vai. A Arcádia está passando as orientações que nós passamos para ela. Não vai. Não vai. Então, a pessoa, é importantíssimo você levar esse conhecimento. Odair, mas eu não trabalho no Ser Humana, eu trabalho em outra casa. Que você leve esse conhecimento para lá. Odair, eu vou fundar o meu próprio centro, onde eu vou dirigir os trabalhos. Ótimo, leve esse conhecimento para lá. Leve essa orientação para lá. Tá ok? Então é isso que nós queríamos tanto falar com vocês. Nós perdemos aí, eu não acho que é perder. Ganhamos quase 1 hora de aula, passando essas informações para vocês. Para que não haja equívoco, para que não haja erro, para que não haja atropelo. Para que vocês entendam que existe um limite. Que o ser humano não é a tábua de salvação do planeta Terra. Que o ser humano não vai fazer o planeta girar ao contrário. Não vai. A gente não dá conta. Nós temos os nossos limites também. E é justamente por causa disso que nós temos limites, que nós fizemos uma reunião administrativa essa semana e nós decidimos que durante o mês de julho nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos. Tanto da quarta quanto da quinta. Nós vamos dar uma pausa durante o mês de julho. Porque nós estamos precisando de descanso. Sem falar que já tem muita gente avisando: em julho eu vou viajar, em julho eu vou tirar férias. Então vai ficar complicado isso. Os trabalhos, a assistência, a gente vai continuar. Toda segunda, toda sexta, a gente vai continuar. Mas quarta e quinta, que são os nossos estudos, tem o presencial e o online, que é na quinta, a gente vai dar uma parada, vai fazer um recesso no mês de julho, sim. Porque está desgastante. A Cássia está esgotada, eu também estou esgotado. Porque é uma jornada pesada para nós. Muito pesada. Então, já estou avisando, tá, de antemão, que no mês de julho a gente não vai ter aula. Tá? Então, quem está nos assistindo, podem ter certeza. Vai haver, tem gente que já está lá. Daí a aula 30, quando foi publicado e tal. Então, realmente a gente vai ter um período aí de 4 semanas sem aulas. Tá ok? Bem, então agora que a gente já passou esses recados, o Odair desabafou. O Odair desabafou, porque o Odair estava segurando isso aí. E tem mais um monte de quizira que o Odair está segurando aí. De vez em quando o Odair vai soltando um pouquinho, tá? Afinal, é igual eu falei para uma pessoa outro dia. A pessoa virou para mim: vocês já viram que eu falo alto, né? Eu fui criado no pé da cachoeira, viu, gente? Então, o que acontece? Tanto que hoje eu estou sem microfone e eu acho que não está fazendo a mínima falta. Eu falo alto. Aí, eu falei alto com uma pessoa, essa pessoa se encolheu. E depois reclamou: você falou alto comigo, você gritou comigo. Aí eu passo: gente, eu sou humano. E sou cheio de falhas, sou cheio de defeitos. Vocês acham que eu, de vez em quando, não perco a estribeira com a Cássia, com a Sara, com as pessoas ao meu redor? Até com o Xerém. Eu sou humano. E às vezes eu explodo. E a carga tá pesada. Foi por isso que nós fizemos uma reunião na última segunda. E aí decidimos
dar esse stand-by aí durante o mês de julho para a gente conseguir ver se descansa um pouquinho, ver se dá uma aliviada. Então, tenha um pouco de paciência comigo, tá? Mas, porque ainda está aqui um ser humano, então eu tenho os mesmos problemas que todos vocês têm. Essa semana eu estava recebendo tratamento aqui no meu coração, porque eu vou guardando as coisas e o coração começa a sobrecarregar. Eu tive que passar por 2 tratamentos no coração essa semana aqui com a equipe médica. Foi na sexta e na segunda. Dentro de uma semana eu passei por 2 atendimentos no coração. Então, é melhor eu estar pondo para fora, como eu estou falando aqui agora, do que eu ficar guardando e depois eu infartar. E acabou. Então, eu tenho que cuidar. E peço a vocês que me ajudem a cuidar de mim. Porque minha missão ainda está muito longa. Tem muita coisa para caminhar ainda. E eu preciso da ajuda de todos vocês. Porque senão, uma hora, eu vou bugar. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos continuar com o conteúdo. Nós estamos no item 11 da nossa apostila, né? Então vamos lá. Esperamos terminar esse item 11 para que nós possamos já, a partir da próxima aula, voltar lá no item 7, tá bom, pessoal? Para que nós possamos entrar no conteúdo didático da Umbanda, tá ok? Vamos lá. No que concerne à busca do caminho espiritual, a doutrina umbandista habilita as pessoas a se reequilibrarem com as forças da natureza. Desta forma, buscando o contato e equilíbrio com os orixás, os senhores da luz, fortalecendo suas virtudes e neutralizando seus vícios através da meditação com a natureza e com orações. É por isso que na Umbanda, gente, dentro desse caminho espiritual umbandista, a gente ensina vocês a se conectarem com os seus orixás, a saberem quem são os orixás da coroa espiritual de vocês, para que vocês possam fortalecer suas virtudes embasados na energia dos orixás. Por exemplo, aqui, nesse momento, quem sabe qual é o seu orixá de cabeça? Pode levantar a mão. Vocês veem aí, ó, que menos da metade das pessoas que estão aqui. E eu imagino que quem está assistindo a gente pela internet é quase a maioria que não sabe mesmo qual é o seu orixá de cabeça. Ou então, teve essa conexão com o orixá de forma errada, como eu já expliquei várias vezes a respeito dessa questão da pessoa reconhecer o orixá do outro através da vidência, reconhecer o orixá do outro através dos búzios, reconhecer o orixá do outro através do tarô dos orixás. Isso é muito relativo, porque depende de um monte de situações que podem interferir no resultado daquele jogo de búzios, no resultado daquele tarô, no resultado daquela vidência. Por exemplo, Odair hoje está na energia de Ogum, está o cão chupando manga. Então, uma pessoa que tem vidência vai virar e falar assim: nossa, Odair é Ogum total. Mas e aquele dia que o Odair está super zen, tá mandando luz para todo mundo, paz e amor. Aí a pessoa vira e olha e fala assim: nossa, o Odair está tão Iemanjá hoje, está tão Iansã hoje. É complicado designar isso através da evidência. Como, por exemplo, o dia que uma pessoa virou para mim e falou assim: Odair, você é de Omolu? Eu falei: não mesmo. Não, mas é porque eu estou vendo a Omolu atrás de você. Eu falei: é porque eu estou cão chupando manga hoje. Eu estou para matar um. Daí ela, credo, eu falei: não, eu estou brincando. É porque eu acho que hoje eu estou na energia de Omolu, né? Na energia das almas, a vibração das almas. Eu acho que é por isso que o Omolu está próximo de mim. Mas eu não sou de Omolu, não. Então a gente vai ensinar vocês quem são os orixás da coroa de vocês. A gente vai ensinar para vocês como se conectar com esses orixás. E o mais surpreendente, que eu tenho certeza que em pouquíssimos lugares vocês tiveram acesso a essa informação.
nós vamos oferecer para vocês quem são os 7 orixás da sua coroa. Nós não vamos ensinar apenas o orixá, como fala o orixá de cabeça, o orixá regente, o orixá de cima e o orixá de baixo, que nós conhecemos como o orixá do decanato, ou então o orixá de frente, o orixá das costas, ou então o orixá da esquerda contra o orixá da direita. Não. Nós vamos ensinar vocês a identificarem os orixás de cabeça, do decanato. Nós vamos ensinar vocês a identificarem o orixá numerológico através da numerologia. Nós vamos ensinar vocês a identificar o orixá regente do dia do seu nascimento, o dia da semana, porque cada orixá rege um dia da semana. Nós vamos ensinar vocês a identificarem o orixá do horário do seu. Nós vamos ensinar vocês a reconhecerem os 7 orixás. Não vai ser 1, nem 2, nem 3, vai ser 7. Os 7 orixás. Nós vamos ensinar vocês a identificarem o orixá que regia a fase lunar em que você nasceu. Nós vamos ajudar você a identificar o orixá ligado ao seu signo ascendente. Nós vamos ensinar você a identificar o orixá da numerologia, que nós vamos ensinar você a fazer a continha para poder identificar a qual número sagrado você tem ligação energética para poder identificar qual é o seu orixá. Nós vamos passar para você qual é o seu orixá do decanato, qual é o do dia do nascimento, qual é o da hora do nascimento. Tudo isso nós vamos ensinar para você. E o orixá de cabeça. Já viu algum lugar onde tem esse tipo de informação? Tudo isso. Nós vamos... Já fiz para mim, mas... Pois é, mas um curso que ofereça isso, ainda nós vamos disponibilizar para vocês. E qual a grande vantagem de você ter acesso a essa conexão, esse contato e equilíbrio com essas forças vibratórias? Porque vai ajudar a neutralizar seus vícios, vai ajudar vocês a se conhecerem melhor, a se entenderem melhor. Por que você é pimentinha? Você vai saber qual o orixá ascendente seu. Você vai reconhecer no seu comportamento, na sua personalidade. E vai ajudar a sanar, a curar algumas feridas que você tem. Porque isso vai ser preenchido com conhecimento. E aí você vai sim se sintonizar através das forças da natureza, da meditação com a natureza, com as orações, para você se conectar com essa energia que te ancora, que te sustenta. Isso vai ser bacana, vai fazer um bem danado para a sua vida. E a Umbanda propõe isso, para que você possa estar sempre caminhando rumo à evolução, rumo à ascensão, à libertação da roda de Sansara, que não é o sonho de todo mundo se libertar da roda de Sansara. Então, é a oportunidade que vocês vão ter. Aí, em vez de eu ser obrigado a reencarnar por causa de um monte de besteira que eu fiz, eu vou reencarnar como um missionário, porque eu quero. Eu vou reencarnar como um avatar. Ou então eu vou continuar no plano espiritual, trabalhando aí igual Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e vários outros baluartes da espiritualidade. Os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Quem sabe você pode até se inscrever como neófito na Grande Fraternidade Branca para poder se tornar um mestre ascenso. Tudo vai depender do seu empenho. A Umbanda esotérica possui pilares firmes que sustentam o caminho daqueles que escolhem trilhar essa via de ascensão espiritual, atuando sem discriminações nos seres espirituais, independente de sua situação atual como espíritos manifestos na matéria que caminham rumo à iluminação, que é a reintegração na divindade, o retorno à unidade de consciência com Deus. Olha que bacana!
dentro da Umbanda não existe discriminação com o grau evolutivo de nenhum espírito, com a manifestação de nenhum espírito encarnado ou desencarnado. Então, dentro da Umbanda não há separação. Não há separação de raça, de cor, de sexo, de gênero. Não há. É como a nossa irmã falou. Outro dia ela foi fazer uma pesquisa junto ao público LGBTQIA+, e lá eles falaram para ela que a religião que mais recepciona bem esse público é a Umbanda. Porque na Umbanda não existe esse tipo de discriminação. Não importa a situação atual em que se encontra. E, inclusive, um espírito sofredor. O lugar de espírito sofredor é aonde? No hospital. Então, em vez de rejeitar e de expulsar e de amar e leva e de segue seu caminho, dentro da Umbanda a gente acolhe, a gente trata, a gente cuida e a gente encaminha. É assim que a gente faz. A gente doutrina, a gente dá amor para aquele espírito que esqueceu que era amor há séculos atrás. E a gente recebe todo mundo dentro do centro espírita com muito amor. Como a gente falou, não importa se é novo, se é velho, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é asiático, se é europeu, não importa. A ideia aqui é colocar todo mundo na mesma filinha, que é o caminho da iluminação, que é a reintegração com a divindade. É esse retorno à unidade que eu falei, é sair da roda de Sansara, é se tornar uno com Deus, se tornar uno com a consciência da deidade. Esse é o objetivo da Umbanda. E é por isso que ela não discrimina nenhuma entidade. E é por isso que eu fico contrariado quando eu vejo falar que em algumas casas aí ainda há separação. Que um Exu não pode se manifestar num centro de Umbanda. Que uma pombagira não pode se manifestar num centro de Umbanda. Que um quiumba não pode se manifestar e o médium dá passagem para ele para poder fazer um transporte, para poder aquele quiumba ser tratado. Gente, aqui no Ser Humano a gente recebe até mago negro. Pode vir. A gente vai tratar o mago negro. A gente vai cuidar dele. Não importa. A gente vai trazer ele para a luz. Porque nós temos os mecanismos para trazer. E dentre todos esses mecanismos, nós temos o maior deles. O amor. O amor. É o maior dos mecanismos. Porque quando você chega para poder doutrinar um mago negro, se você chegar com raiva, ele vai se alimentar dessa raiva. Se você chegar com mágoa, com rancor, com ódio, ele vai se alimentar desses sentimentos. Agora chega com amor para você ver se você não desmonta ele. Sim? É igual eu falei aquele dia no curso de Cambonos, que veio a inspiração na hora. Nós não somos torturadores de espíritos. Nós somos socorristas. Exatamente. Não sei o que aconteceu assim, que teve uma época que a galera parece que vinha e tinha prazer. Tinha prazer em doutrinar. torturar. E torturar os E espíritos. doutrinar, torturando, amarrando, pressionando. Eu já vi lugar que o espírito estava gritando de dor lá. Eu já vi dentro de uma igreja que o pastor chegou, meteu o dedão no chakra frontal da pessoa que estava incorporada. Queima ele, Senhor! Gente, o espírito urrava de dor. Um dono disse, ó, se você não fazer isso, eu queimo seu pé aqui. Pois é. Vou te levar para o inferno. Não, isso aí não existe, gente. Não existe. Dentro da Umbanda de verdade não existe. Mata e Silva passou a Rivas Neto oficialmente a raiz dessa tradição, como seu sucessor direto. A Umbanda esotérica foi firmada e consolidada na primeira metade do século XX por Mata e Silva e continuada pelo seu sucessor, o Rivas Neto. A sua proposta religiosa, que foi expressa pelos próprios em várias obras ao longo dos últimos 58 anos de vida umbandista, isso aí foi em 2020, tá? Então tem mais tempo, viu? O conhecimento de algumas obras de Mata e Silva e Rivas Neto
análises teóricas dos dois pesquisadores, constata-se que eles cultuam a Umbanda esotérica, de esoterismo na Umbanda e movimentos religiosos. A reflexão auxilia pesquisadores das religiões, notadamente as umbandas, a compreender este fenômeno religioso na atualidade. Isso é muito interessante, né? Eles trouxeram para dentro do movimento umbandista essa visão mais interna, mais interior, mais aprofundada da mudança interna, da mudança interior, e também sutilizando o movimento umbandista, sutilizando o trabalho de Umbanda, sem precisar daqueles iriguidum, daquele saramaleco, daquele catimbó que tinha antigamente. Aquele que eu adoro falar, daquela pirotequilia danada, queimando pólvora, o pau caindo da folha, e com atabaque e tudo mais, e oferenda, e bebida à vontade, e tudo mais, e sacrifício de animais. Eles trouxeram uma nova visão, mais sutil, mais leve. E isso fez com que a Umbanda se tornasse palatável para mais pessoas. Porque mais pessoas que antes não engoliam aquela Umbanda do modo tradicional, agora, quando chegam num centro de Umbanda que é esotérico, eles já ficam assim, o negócio aqui é mais bacana, não é esquisito igual era lá naquele centro não. Porque muitas vezes a pessoa chegava no centro e topava na porta do centro com um cara vestido de Exu, com capa preta, cartola na cabeça, um tridente na mão, era o Exu guardião do centro, que nada, estava ali só no portão ali. Isso aí acabou. Isso aí acabou. Acontece espiritualmente, né, Juliano? O Exu, protetor da casa, está lá protegendo. Mas essa história de você chegar lá e pegar as pessoas fantasiadas, cada um com uma roupa, cada qual mais papagaiada que a outra, cada um querendo aparecer mais que o outro, as vovós, cada uma com a saia mais rodada que a outra, isso aí eles jogaram por terra. Porque não precisa disso. Como vimos no início deste tema, o termo Umbanda esotérica pode ser encontrado ao longo do século passado em registros escritos, nas obras citadas, no que pese não entrar em questões internas da doutrina umbandista. Parece muito mais uma escolha estética do que preocupado com o conteúdo. Outro exemplo, o uso vem de Osório Cruz, em 1954, que publicou o texto Esoterismo de Umbanda. Então, dá a se entender em algumas obras que as questões não são muito internas, não são de doutrina umbandista, é mais estético. E na verdade não é. Na verdade, a mudança estética, ela ocorre devido justamente ao contrário, a mudança de conteúdo, a mudança de ensinamento, a mudança de cultura que é trazida através do estudo da Umbanda esotérica. Não é uma questão estética, é uma questão interna, como eu falei. Não é externa, né? Por isso que separa a separação bem clássica entre o esoterismo com X e o esoterismo com S. Porque um é externo e o outro é interno. Um é para aparecer, é lá fora. É a manifestação. Às vezes a pessoa olha assim, nossa, mas a Wilma sempre veste umas roupas esotéricas. Aí é diferente. Agora, a Wilma é esotérica no seu sentir, no seu pensar, no seu proceder, no seu falar, no seu trabalho espiritual interno. Certo?
Então é muito importante a gente deixar isso bem claro. Não é uma escolha estética. O conteúdo é que muda o lado de fora. O conteúdo é que muda o rótulo e não o contrário. Embora tenham registros de 1941 por Diamantino Coelho e outros, fazem poucas alusão às origens da Umbanda em primeiros tempos. Contudo, é certo que o nome que marca a passagem do esoterismo de Umbanda como característica comum a qualquer religião, sua parte mais interna de uma cosmovisão. É o que eu estou falando. É uma nova forma de enxergar a Umbanda. É uma nova forma de enxergar o mundo espiritual. É uma ampliação da sua visão cósmica, do cosmo mesmo. Uma visão universal da deidade, da vida em outros planetas, da astronomia, da astrologia, da ciência, da arte. Mas tudo interno. É muito bacana isso, né? Para uma escola umbandista dita com doutrina, linha e transmissão de estilo de vida é Mata e Silva. Mata e Silva, de Guarulhos, Pernambuco, é radicado no Rio de Janeiro. Inicialmente se estabeleceu no bairro de Pavuna, no Itacuruçá, ambos no Rio de Janeiro, onde ficou até o final de sua vida. Itacuruçá é uma cidade importante para a Umbanda esotérica, pois foi nela que Mata e Silva funda e inicia as suas atividades rituais, chegando a escrever sobre o tema em alguns periódicos da época. Olha que bacana, né? Mata e Silva saiu lá de Pernambuco para poder vir para o interior do Rio de Janeiro para poder fundar e iniciar suas atividades espirituais. Olha que bacana. E já naquela época, igual eu falei, né, com 21 anos, já estava lá agarrado, trabalhando, né? Ele já estava publicando alguns conteúdos periódicos, tipo jornalzinho periódico, revistinha periódica, trazendo ensinamentos da Umbanda. Tanto que o cara era preocupado com o ensinamento, né? Tanto que o cara era preocupado com doutrina. Bacana isso, né? Contudo, de todas as obras editadas, certamente a primeira, que é a Umbanda de Todos Nós, que foi editada em 1956, é aquele livro que eu falei que é o livro que tem que ser o livro de cabeceira de todo umbandista, tá? Eu sempre falo para as pessoas que, inclusive, faz uma mesclada, lê primeiro Umbanda essa desconhecida, para depois ler Umbanda de Todos Nós, que vai ficar bem mais light para você entender Umbanda de Todos Nós. Se você lê Umbanda essa desconhecida, aí você passa para Umbanda de Todos Nós, você vai ver que fica bem mais tranquilo para você entender a Umbanda de Todos Nós. Aí depois que você lê Umbanda de Todos Nós, mete a cara numa protossíntese cósmica que você vai ver o que é pancada. O negócio é bruto lá. Marca a posição dessa escola umbandista de maneira mais característica. Inclusive, de todos os livros, fora também o mais discutido e comumente encontrado em vários terreiros. Realmente, um terreiro de Umbanda hoje que não tem um livro do Mata e Silva lá dentro, pode abrir o olho, viu? Não interessa a vertente de Umbanda. Se é Umbanda popular, se é Umbanda de caboclo, se é Umbanda de mesa branca, se é Umbanda sagrada, se é Umbanda homolocô, Mata e Silva é referência, porque ele traz muito conteúdo, muita informação mesmo. A questão da iniciação ocupa um lugar central na Umbanda esotérica, cujo ganhando um capítulo inteiro para a argumentação de Mata e Silva. A função do sacerdote na transmissão do conhecimento e a preparação do neófito é destacada. Tem um capítulo inteiro no livro só falando sobre iniciação. Sobre todo o processo que é feito, todo o processo pelo qual o neófito passa para poder chegar ao momento da iniciação. E, inclusive, fala a respeito da função do sacerdote, de estar passando isso que eu estou passando para vocês aqui, a transmissão de conhecimento lá dentro do congado do sacerdote.
O sacerdote tem que estar aberto a transmitir os conhecimentos que ele tem para os filhos da casa. E se por acaso o filho da casa perguntar e ele não souber responder, ele vai correr atrás para poder aprender. Porque ele tem que passar o conhecimento. Não fica com essa história de, isso é um mistério de Deus, isso é mistério de orixá. Não. Vai atrás e busca o conhecimento que você vai ter uma resposta para poder dar para o seu filho. Tá ok? É muito importante isso. A mediunidade também ocupa um logos importante nessa transformação, que o adepto da escola de Umbanda esotérica passará. Aqui, já com nuances de iniciática. Aqui fala bem claro, a mediunidade. Fala a mediunidade de incorporação para incorporar Exu, Pombagira, Preto Velho e Caboclo. Não. Fala a mediunidade. E hoje nós já temos mais de 100 tipos de faculdades mediúnicas catalogadas, gente. São muitas faculdades mediúnicas. Inclusive, até dar uma palestra é faculdade mediúnica. Porque você tem que ter o dom da palavra. E tem que estar com a mente aberta para receber a intuição da espiritualidade para poder transmitir o conhecimento. Alguma coisa aqui? Tá. Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Odair, eu preciso ser médium de incorporação para trabalhar na Umbanda? Não. Não precisa ser médium de incorporação. Na verdade, médium de incorporação para receber entidade, aqui dentro do seu mana, nós precisamos de no máximo uns 14, porque a gente não tem nem espaço para enfiar tanta entidade. A gente precisa de no máximo uns 14. Mas aí, para esses 14 médiums de incorporação que vão receber a entidade, nós precisamos de, no mínimo, mais 14 cambonos. Nós precisamos de, no mínimo, mais 14 doutrinadores. Nós precisamos de, no mínimo, mais 14 médiums de transporte. E sem falar que nós precisamos de outros para poder estarem assessorando nos trabalhos. E a pessoa acha que só pode ser médium de Umbanda se incorporar. Não mesmo. Ser ogã, cantar, é um dom. É um dom dentro da Umbanda. Hoje uma menina lá de Guapiaçu entrou em contato comigo, falando que eles estavam fazendo um trabalho de resgate no plano espiritual, que de repente veio na mente dela que ela tinha que começar a cantarolar. E ela começou a cantarolar. Nananã, nananã. E ela disse que ficou meio sem entender, né? Por que ela estava cantarolando. Aí ela foi, tipo assim, firmou, né? Não vou cantarolar, não. Aí uma das médiuns da casa chegou e falou, continua cantarolando. Que você está levando com a música o padrão energético das entidades que estamos recolhendo, que estamos auxiliando. Aí ela entrou em contato comigo doidinha, né? Daí não quer esse negócio e tal. Eu falei, não, as entidades da linha de Oxum cantam, as entidades da linha de Iemanjá cantam, as entidades da linha de Yansan cantam. Então, provavelmente você estava sendo irradiada por uma dessas entidades aí, que estava auxiliando dentro do trabalho de resgate que o seu grupo estava fazendo. Cantarolar, uma faculdade mediúnica. Doar energia, faculdade mediúnica. Doar ectoplasma, faculdade mediúnica. Orar com fé, faculdade mediúnica. Gente, porque realmente uma oração com fé faz milagres. Então a gente tem que ter ciência de que qualquer atitude que você faça, que você desempenhe dentro de um centro de Umbanda, é uma faculdade mediúnica. Que seja servir água para as entidades. É um trabalho mediúnico que você está fazendo. Afinal, você está entrando em contato com vários campos energéticos de todas as entidades que estão ali presentes. E, inclusive, muitas vezes, entrando até na energia do consulente. Eu já vi
membro do grupo que foi colocar água lá para a entidade beber, a entidade, filha, aproveita que você está aqui e dou um pouquinho de energia para essa irmã aqui atrás. Já aproveita, coloca a jarra aí e dou um pouquinho de energia para essa irmã aqui atrás. Já aconteceu isso. Então, não fiquem imaginando que tem que ter faculdade mediúnica de incorporação para receber a entidade, para atender no ponto. Não. É igual às vezes eu falo, entidade de atendimento vamos dizer assim, é o que menos precisa dentro de uma casa. Porque precisa de toda uma equipe em volta. Para 5 entidades atenderem dentro de uma casa, tem que ter uma equipe de pelo menos 50 médiuns. Para 5 entidades atender. Quem vai precisar de cambone, vai precisar de gente para organizar o centro, vai precisar de gente para limpar o centro, vai precisar de gente para poder servir água, vai precisar de gente para organizar a chamada, vai precisar de gente para poder vigiar os carros lá fora, vai precisar de gente para fazer transporte, para doutrinar, para cambonar, para um monte de coisa. Para doar energia, para doar ectoplasma, para dar um passe. Tudo isso. Olha o quanto o trabalho é complexo. Né? A magia também concorre com a centralidade dos elementos da Umbanda esotérica, tanto na doutrina quanto na experiência ritual. A questão mágico-religiosa ganha força na terceira parte da obra Umbanda de Todos Nós, a parte do rito litúrgico, relativo aos orixás da coroa do terreiro, como somente os 7 ritos. É relevante na Umbanda esotérica. Olha que bacana, falando-se de magia. O que é magia? A gente já falou várias vezes. É manipular energia. E como nós sabemos que tudo na natureza é energia, a matéria é energia condensada, esse controle é energia condensada, o Odair é energia condensada, o ar que eu respiro, que é formado por oxigênio, monóxido de carbono, hidrogênio, mais um monte de zica, e muita poeira e muita poluição, é tudo energia condensada. O Odair não vê, mas aqui na minha frente está cheio de moléculas, e essas moléculas estão cheias de átomos, formados de prótons, nêutrons, elétrons, e o pau caindo a folha aqui. Tudo em microcosmo. E quando você tem ciência disso, você tem a capacidade de manipular energeticamente até o ar que está aqui. Você tem a capacidade de manipular a fisiologia, a biologia de um corpo humano, providenciando muitas curas que acontecem dentro dos centros de Umbanda, dentro dos centros de cura. Jesus, ele tinha conhecimento sobre magia, e é por isso que ele operava tantas curas, porque ele tinha conhecimento sobre as leis que regem a natureza. Então ele foi o maior mago que já pôs o pé no planeta Terra, porque ele tinha conhecimento sobre manipulação de energia, e inclusive a distância. Quem leu há 2000 anos do Chico Xavier vai se lembrar que ele curou a filha do Públio Lentulus, a Flúvia, né? A Flúvia, ele curou a Flúvia à distância, de lepra. Distância, ele virou para o Públio e falou: volta lá que sua filha está curada. O Públio chegou e ela estava curada. A capacidade, o conhecimento que ele tinha. Tanto que hoje nós estamos aí tentando passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, através, por exemplo, do Reiki à distância, do MOF, que é o microorganizador floral, aplicado à distância. Gente, o que tem de gente utilizando esse conhecimento sobre MOF para poder aplicar MOF à distância e com resultado fantástico. A gente está ensinando vocês a serem magos, a manipular a energia. Eu acho bom que quando eu coloco a mão aqui, eu sinto a palma da mão esquentar. É automático. Por quê? Porque a minha mente está manipulando a energia para poder servir. Então, dentro da Umbanda esotérica, a magia é fundamental. O conhecimento sobre energia é fundamental. Sabe por quê?
Porque aí você abandona o fetiche. Porque conhecendo sobre magia, você não precisa riscar o ponto no chão se você pode criá-lo astralmente. Você não precisa queimar a pólvora se você pode utilizar um vento solar astralmente. Você pode criar uma fogueira de fogo verde astralmente. Se você tem conhecimento sobre magia, você não precisa fazer uma oferenda, oferecendo farofa com pimenta, com bife, com isso, com aquilo, com galinha morta na encruzilhada. Você sabe que a magia não requer esse tipo de elemento e que você pode utilizar do fluido cósmico universal para manipular a energia. E a Umbanda te ensina isso. Ao longo das décadas de 50, 60, 70 e 80 do século passado, Iapacani, ou seja, o o Mata e Silva, vai reunir uma quantidade significativa de adeptos, simpatizantes, não só de sua literatura, que ganha várias edições, mas de sua ritualística. Olha só, o ritual conquistando adeptos. Inicia filhos espirituais do Rio de Janeiro e também de outros estados. Começaram a vir pessoas de outros estados para serem iniciadas por ele. Esse ponto é importante para não caracterizar tal prática umbandista como uma moda ou um registro pontual na história. Isso é muito importante. Olha só, quantas décadas? 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. 80 anos. 8 décadas sendo trabalhadas dentro desse mesmo rito, desse mesmo processo, desse mesmo rito litúrgico. Então não é uma modinha, não é aquilo que vai passar conforme o vento toca. É algo que veio para ficar, gente. É algo que veio para se perpetuar. E não modinha. Porque é danado para ter modinha, não é? A humanidade adora modinha, né? Cada época tem uma certa modinha. Eu lembro que teve época em que a modinha era o reiki. Aí todo mundo queria fazer reiki. Teve época que a modinha era constelação familiar, né, Wilson? Todo mundo queria fazer constelação familiar. Teve época que a modinha era Theta Healing. Todo mundo queria fazer Theta Healing. Né, Juliano? E agora está a modinha da apometria. Todo mundo quer fazer apometria, todo mundo quer fazer curso de apometria. Mas tem uma modinha que está mais perigosa agora. É a modinha do ser terapeuta. Fazer curso online. Todo mundo quer ser terapeuta. Todo mundo quer fazer cursinho online para virar terapeuta, para trabalhar como terapeuta holístico, né? E aí as pessoas estão deixando de lado a intenção de ajudar ao próximo para a intenção de ganhar recursos financeiros. Eu vou fazer minha vida como terapeuta. É aquela pessoa que é o seguinte, não deu certo como médico porque tem medo de ver sangue. Não deu certo como professor porque não tem paciência para ensinar menino. Não deu certo como engenheiro porque não se dá bem com matemática. Não deu certo no direito porque estudar direito, estudar leis é uma canseira. Eu vou virar terapeuta. Você Uber bateu o carro. Foi ser Uber e bateu o carro, boa. Eu vou virar terapeuta. E sem nenhum dom, sem nenhuma vocação, sem nenhuma capacidade, truva a fazer curso online para virar terapeuta. E dá-lhe pagando cursinhos, e dá-lhe pagando coisas e tudo mais e tal, e fazendo workshop de fim de semana, e sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base. Eu me tornei terapeuta. Eu contei para vocês do caso de uma senhora que ela entrou em contato comigo, pedindo pelo amor de Deus para que nós fizéssemos um atendimento para ela, porque ela era apômetra clínica
e que ela tinha feito apometria clínica, uma pessoa que nunca viu apometria na vida, não sabia nem o que era o termo, fez um curso de apometria clínica de fim de semana online, num fim de semana, e saiu daquele curso apômetra clínica, pronta para ganhar seu dinheirinho, e começou a fazer apometria clínica sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo, estava lá toda arrebentada, toda desequilibrada, cheia de obsessão, carregada com a energia das pessoas que ela estava atendendo, não sabia sequer fazer um ancoramento energético, e atendendo dentro da casa dela, e outra atendendo online, porque o que foi mais grave ainda, porque o terapeuta, o facilitador que deu o curso, falou que era para eles facilitarem, para eles trocarem apometrias entre os membros da sala, para poderem praticar. Então ela estava fazendo apometria de pessoas que estavam a 3.000 quilômetros dela. Sem ancoramento. Sem ancoramento nenhum. E dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Dá para você imaginar o estrago, né? Eu peguei um esses dias que entrou em contato, apômetra clínica. Aí eu não sei onde é que está o erro. Aí tá, vamos caçar o erro dele. Na hora a hierarquia falou, dá uma olhada no ancoramento. Que eu vou olhar no ancoramento e tá ancorando a Arconte junto. Você me falou dessa situação. Meu Deus, minha senhora. Jesus toma conta. A senhora tá ancorando a Arconte. Mas onde? É aquele que você me falou, evocando os senhores do karma. Senhores do karma são Arcontes. Pois é, gente, isso é seríssimo. E aí virou modinha. Não, tem algo que é pior. Os canalizadores. Tem uma pessoa falando assim pra mim, enchendo a paciência esses dias pra trás. Porque eu tô recebendo canalização do Astra Shadow. Eu falei, quando? Mês passado. Eu falei, o cara tá na órbita de Vênus. Ele não tá mandando nada de canalização. Acorda na vida. Pois é. E infelizmente isso está acontecendo demais, né? Virou mania, virou modinha. Vocês podem observar que são as modinhas, né? E agora tá essa, é a moda das canalizações, todo mundo canaliza, né? O pessoal anda canalizando assim, de Mika ao Bob Esponja. Estão canalizando o Exu Fofinho, estão canalizando todo mundo, sabe? Virou assim, zoeira mesmo. Tem aquela turminha que tem um canal aí na internet, eu não posso falar não, né? Porque senão vão falar que eu estou boicotando o canal dos outros. Mas vocês já viram lá que o cara, ele é o super saiyajin do mundo espiritual, ele é o para-raio de Aruanda. O cara canaliza tudo, menino. Ele canaliza Akhenaton, ele canaliza Mika, ele canaliza Sananda, ele canaliza Exu, ele canaliza Espírito, ele canaliza Lúcifer, ele canaliza Preto Velho, ele canaliza Pokémon, ele canaliza Chapeuzinho Vermelho, e ele canaliza o Lobo Mal também, e o pau vai cair na folha. Virou mania. Virou modinha. Mas aí, mais cedo ou mais tarde, a casa cai, e aí a modinha passa. A modinha passa. É igual quando eu era adolescente. Quem aqui é mais ou menos da mesma época que eu vai se lembrar da modinha do tênis Headley. Menino, adolescente que não tinha um tênis Headley no pé era atrasado, era roceiro. Tava pagando mico. Tinha que ter um tênis Headley no pé. Absurdamente caro. Hoje em dia, a juventude de hoje fala assim, tênis Headley, não sabia o que é. Passou a modinha. Agora a Umbanda, não. A Umbanda esotérica já vem aí, 8 décadas, moendo, e vai continuar moendo. Vocês podem ter certeza, porque não é modinha, não vai passar. Ao final da década de 80, transmite a raiz para o Rivas Neto, que é o mestre Arapiaga, né? Até o seu desencarne, ele escreveu várias obras. As que estão diretamente ligadas à Umbanda esotérica são a Umbanda a Protossíntese Cósmica, a Umbanda o Elo Perdido, Lições Básicas de Umbanda, o Arcano dos 7 Orixás, Exu, o Grande Arcano,
Fundamentos herméticos de Umbanda, adentrando outros aspectos de Umbanda de síntese, publicou também A Cura e Autocura Umbandista, Terapia da Alma, Sacerdote, Mago e Médico, Cura e Autocura Umbandista. No campo teológico afro-brasileiro, recentemente levou ao público geral a obra As Escolas das Religiões Afro-Brasileiras, Tradição Oral e Diversidade. Olha o trabalho que o Rivas Neto trouxe, né? Que infelizmente veio a falecer agora há pouco tempo também, né? Passou para o lado de lá, está trabalhando 10 vezes mais do que trabalhava aqui, pode ter certeza. Rivas Neto trouxe um universo de obras se tratando de Umbanda. E como eu disse, aquela mais forte, aquela que traz um conteúdo assim, muito profundo sobre a Umbanda esotérica, é a protossíntese cósmica de Umbanda. Rivas Neto apresenta algo importante nos fundamentos da Umbanda esotérica, quando cita sobre os jogos oraculares na Umbanda. Foi Mata e Silva, seu mestre, o primeiro a introduzir os conhecimentos de Orunmilá, Ifá, responsável pelo destino dos homens. Olha o culto de Ifá. Como um método oracular umbandista próprio, além da relação da Pemba com este sistema, algo desdobrado pelo seu sucessor. Interessante, né? Eles trouxeram essa questão da visão oracular para dentro da Umbanda, sabe? Para que dentro desse trabalho oracular fosse ajudado aquele neófito a trilhar um caminho mais certo, a trilhar um caminho mais reto para o seu crescimento espiritual. Em vez de ficar dando volta, fazendo voltinha, perdendo tempo, virando em esquina errada, a Umbanda veio através desse procedimento, desse processo, indicar um caminho mais reto para o crescimento. Igual eu falo, sem fetiche. Mais simples, mais reto, mais fácil de ser seguido até. Rivas Neto era o responsável por tal escola de Umbanda, cuja raiz esotérica continuou viva na ordem iniciática do Cruzeiro Divino, que foi fundada em 1941, em São Paulo. Este terreiro, fundado por Pai Rivas, aqui em 1969, e até hoje realiza giras públicas. Em 2014, ele inaugura a Tenda de Umbanda Oriental, a escola de iniciação de Itanhaém, templo dedicado à ritualística de Umbanda esotérica. Olha que legal, gente. Até pouco tempo atrás, 2014, estavam eles lá, né? O Rivas Neto, né? Inaugurando escolas, inaugurando tendas, trabalhando dentro da ritualística de Umbanda esotérica, levando mais conhecimento, iniciando sacerdotes, preparando para a expansão do conhecimento umbandista, né? Foi muito bacana. Tanto em Mata e Silva quanto em Rivas Neto, as práticas da Umbanda são tidas como esotérica, e Rivas é a parte iniciática, por acreditar que a iniciação nessa escola permite penetrar em aspectos ocultos da tradição umbandista. Esses sacerdotes levaram ao grande público suas práticas, seja pelas obras escritas ou por farto material na internet. Tem muita coisa na internet hoje, né? Se a gente for buscar, a gente acha muita coisa. Entender a Umbanda esotérica como uma escola afro-brasileira própria, que não está em oposição às demais práticas umbandistas, permite evitar certos equívocos na pesquisa sobre este universo religioso. Algo muito importante aqui, ó. A Umbanda é milenar e data do início da civilização terrena. Logo, em nada se fundamenta com a cultura afro-brasileira. Somente ainda o necessário sincretismo. A Umbanda que nós tratamos aqui é aquele Umbandão que nós estudamos lá no início do curso, que surgiu com a portentosa raça Tupi.
a primeira raça adâmica do nosso planeta, a grande raça vermelha, o tronco tupi, que depois se partiu em dois, o tronco tupi-guarani e o tronco tupi-nambá, e que rodou o mundo, chegou na África e voltou para o Brasil. Então é muito mais antigo. Então não podemos ligar a Umbanda somente à cultura afro-brasileira. Ela é muito mais antiga do que isso. Ela é muito mais antiga do que o conhecimento africano. Afinal, na verdade, o Aumbandã foi levado para a África pelo tronco tupi, pelo povo da raça vermelha. A Umbanda foi para a África e aí ela volta para o Brasil através do conhecimento do povo africano e ressurge aqui dentro desse sincretismo que é necessário para abraçar todo o povo brasileiro. Então, traz elementos da cultura africana, traz elementos do catolicismo, traz elementos do kardecismo, traz elementos do esoterismo oriental, como o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, e o hinduísmo, e várias outras vertentes religiosas que foram trazidas para dentro da Umbanda. A doutrina de Umbanda esotérica é baseada em estudos aprofundados. Parece que eu já tinha lido isso aqui. Não, né? A doutrina de Umbanda esotérica é baseada em estudos aprofundados e no Ifá e Pemba. A partir daí, todo o corpo de conhecimento teórico é construído. Seus principais elementos são descritos nas obras de Mata e Silva e Rivas Neto, em caráter introdutório, tendo em vista que o conhecimento mais aprofundado é restrito aos iniciados na Umbanda esotérica. Algo que realmente acontece. Tem certos conhecimentos mais aprofundados que são transmitidos somente para os membros do trabalho. Como, por exemplo, nós não ensinaremos para vocês aqui a lei de Pemba. Nós não ensinaremos para o público geral e para os nossos irmãos da internet a utilização da lei de Pemba. Por quê? Porque a lei de Pemba ela é muito séria. A gente não pode brincar com ponto riscado. Porque o ponto riscado, um errinho que você tiver ali, que você cometer na hora de riscar um ponto, pode inverter completamente a energia daquele ponto. Pode abrir, igual o Juliano falou outro dia, pode abrir um portal negativado naquele ponto ali. Porque o ponto riscado ele é utilizado pelas entidades, muitas vezes como portal. Mas a entidade sabe o que está fazendo. Agora você sabe? Não. Então, a gente não vai ensinar. Isso fica restrito aos filhos do terreiro. E aqui no Ser Humano eu posso até falar para vocês que nós até evitamos passar informações sobre pontos riscados. Porque senão os médiuns começam a empolgar. Eu vou falar com vocês que é sério mesmo, viu? Nós já teve uma época aqui que foi permitido que médium começasse a fazer ponto riscado. E isso foi crescendo de tal forma que tinha médium que já estava fazendo ponto riscado, que englobava um campo de mais ou menos 2 metros ao redor dele. E que ninguém podia passar nem perto daqueles pontos riscados que ele fazia ali. E aqui no Ser Humano, gente, a gente tem um problema de espaço aqui, apertadinho. É uma casa que se tornou um centro. Então não tem espaço para as pessoas ficarem tão abertas assim, sabe? Espaçoso. Aquilo ali era um médium espaçoso. Tinha um que ele estava com o costume de fazer um negócio, eu acho que o Juliano vai lembrar. Ele fazia o ponto no chão com álcool e tacava fogo. Ele quase botava fogo na saia das mulheres. Eu acho que ele era chaveiro. Era mais ou menos isso. Porque na verdade o ponto riscado não é um código. Exatamente. Aí o cara queria inventar um código. E aí era coisa assim absurda mesmo, sabe? Fazer círculo de velas e patata.
vai devagarzinho. Aqui não. Então tem muitos conhecimentos que a gente prefere nem passar para os membros, porque senão o neguinho empolga. Eu estou falando porque teve uma época que nós fizemos aquele curso lá do Rubens Saraceni, o curso de magia divina das 7 chamas sagradas. E alguns membros do Ser Humana fizeram esse curso. E aí o pessoal achou que tinha que chegar aqui no Ser Humana e montar aquelas mandalas gigantescas com vela de tudo quanto é cor. Eu falei, não, galera, isso aí não precisa aqui não. Aqui, ó, é esotérico, é energético, não precisa disso. Menos é mais. Oi? Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Menos enfeite é mais energia. E aí teve gente que embolou. Senão não tem fé. Exatamente. Então, haja trabalho, menino, para poder orientar esse povo. A par disso, existe a crença nos orixás, especificamente na vibração de Orixalá, de Iemanjá, de Xangô, de Ogum, de Oxóssi, de Iori e de Orimá. Claro, também com os respectivos Exus, a serventia direta dos orixás. Cada linha comporta 7 legiões, cada legião possui 49 orixás chefes de falanges. E esses últimos, 343 orixás chefes, de subfalanges. Por sua vez, coordenam os guias e os chefes de agrupamentos, estando no último nível os protetores. Essa é a hierarquia das entidades que atuam na Umbanda e funciona como um complexo sistema totalmente interligado. Essa aí é aquela história que a gente fala, são os falangeiros de Umbanda, são os falangeiros de orixás. Então, são as hierarquias que trabalham na vibração de cada uma das 7 linhas de orixás com os seus respectivos complementos vibracionais, os seus pares vibratórios, os seus complementos divinos. Então, todas essas hierarquias, cada uma delas tem os seus chefes de falange, os seus subchefes, os seus chefes de agrupamento, e isso vai descendo essa falange, esses falangeiros vão descendo dentro dessa pirâmide hierárquica até chegar nas entidades protetoras, que são as entidades, os Exus protetores de cada um de vocês, que são os chamados Exus de escora, que são aqueles que são responsáveis por cuidar da sua proteção individual. E isso aí é algo que está muito além do plano terra, porque nós sabemos que Orixá e Exu são energias universais. Então existe Orixá universal e existe Exu universal, tronados. Existe Orixá planetário, existe Exu planetário, guardiões planetários. No livro Os Guardiões, do Robson Pinheiro, ele explica detalhadamente essa hierarquia de Exu universal até chegar no Exu de escora. Ele ensina detalhadamente como que funciona cada ponto na hierarquia. E tem Exu responsável por cuidar do país, tem Exu responsável por cuidar do estado, tem Exu responsável por cuidar de uma cidade, tem Exu responsável por cuidar de um templo, tem Exu responsável por cuidar de uma igreja evangélica. Como eu falei para vocês aqui, daquele livro Corpo Fechado, do Robson Pinheiro, ele fala de um dia que a equipe espiritual foi fazer uma visita numa igreja evangélica. Quando chega na porta da igreja evangélica, está lá um Exu de terno e gravata na porta da igreja, guardando a igreja evangélica. Tem Exu guardando o centro kardecista, tem Exu guardando a igreja católica, tem Exu guardando o cemitério. E essa hierarquia está toda interligada, é um complexo todo conectado. O que um Exu de escora sabe, o Exu tronado sabe, porque está tudo interligado. É uma rede, é uma conexão. É uma
rede pode ser chamada até de rede neural, porque todos eles estão conectados. Então, a informação que um Exu protetor recebe aqui, essa informação chega ao Exu cósmico, universal. Porque todos eles fazem parte de uma teia, de uma rede, de um sistema complexo. Oi? Não adianta fazer nada escondido. Não adianta fazer nada escondido, nada mesmo, porque a espiritualidade com certeza sabe. Ia ser coada aqui. Ô, gente, Oi, volta só um slide rapidinho, por favor. Gui. É isso aí que eu já cacei até pela cheia. Essa hierarquia aí? Prontinho, obrigado. Falou. Vamos lá então. Dentro da forma de apresentação dos espíritos na Umbanda esotérica são admitidas 3 roupagens principais: pretos velhos, caboclos e crianças. Não existe culto, por exemplo, aos baianos, boiadeiros, marinheiros, que são considerados linhas auxiliares, como prestadores de serviço sem vínculo espiritual. Bem, nós hoje, dentro da Umbanda universalista, já abrimos a possibilidade para que essas linhas também atuem. Porém, não há culto a essas entidades, certo? Não há reverência, nada disso, certo? São trabalhadores que têm o nosso respeito, tem vínculo com a casa sim, tem vínculo espiritual sim com o trabalho espiritual, e tem várias outras linhas auxiliares, além dos baianos, boiadeiros e marinheiros. Nós temos os ciganos, nós temos os próprios Exus, nós temos os, como é que chama? Cangaceiros, né? Nós temos a linha do Oriente, nós temos várias linhas que trabalham nos auxiliando, realmente como linhas auxiliares ou secundárias. Então, tem a manifestação de preto velho, tem a manifestação de caboclo, tem a manifestação de criança. Tem, mas nós também temos a manifestação das outras linhas auxiliares aqui no Ser Humano também, tá? Agora, um centro como, por exemplo, lá na Ordem Iniciática é preto velho, caboclo, criança e Exu. Pronto, e acabou. Não tem linhas auxiliares atendendo. Então, se você vê lá manifestar um baiano, por exemplo, eles literalmente convidam o baiano a se retirar. E eu já vi casa que nem Exu permite. É só preto velho, caboclo e criança. Pronto, e acabou. Nem Exu permite. Já aqui na nossa casa, nós abrimos as portas para todas as entidades atuarem. No seu rito litúrgico são usados vários elementos, como a defumação, a vela, a água, os pontos riscados e os cantados, entre outros. E pouco se utiliza durante o ritual de instrumentos musicais como o atabaque. Dentro da nossa casa aqui, nós temos a defumação, que hoje foi substituída a defumação geral pela cachoeira de água crística na porta do centro para poder fazer a limpeza, mas a gente ainda utiliza muito incenso lá dentro, né? A gente ainda utiliza muito incenso, a gente utiliza a vela, a gente utiliza a água, todos os pontos de energia lá do altar tem a velinha acesa e o copo de água do lado. Pontos riscados hoje dentro do Ser Humano, eu posso afirmar para vocês que 99% é astral, tá? São pouquíssimas as oportunidades em que há a utilização de um ponto riscado, e quando há a utilização desse ponto riscado, terminou aquele trabalho de magia ali, ele é apagado pela própria entidade, tá? Não é médium que risca, é a entidade que risca, terminou, acabou. Nós não temos aqui dentro do Ser Humano o uso do atabaque, não só porque iria complicar demais o momento de atendimento, porque hoje, com o trabalho do jeito que é, pelo fato de um ambiente ser um ambiente fechado e climatizado, fica difícil até das pessoas entenderem o que a entidade está falando, com o barulho normal das pessoas sendo atendidas, de um espírito incorporando, de um doutrinador doutrinando, já fica difícil de haver um diálogo. Agora pensa com um atabaque no 12 lá,
ninguém ia ouvir nada. A entidade ia ter que gritar, consulente ia ter que gritar, e aí ia aumentar mais ainda o escândalo. Então nós decidimos que não tem atabaque. Nós fazemos o uso das palmas somente nos pontos de abertura. Depois que termina os pontos de abertura, não tem mais a utilização das palmas intimadas. Aí às vezes a gente pode cantar um pontinho para uma entidade chegar, a gente pode cantar um ponto para poder elevar o padrão vibratório da casa, sim, mas nada de ficar batendo palma. Por quê? Porque a gente sabe que interfere no atendimento das entidades ali. Porque aí o consulente vai ficar, quê? O que o senhor está falando, mozinho? Não, então a gente não tem isso dentro do nosso trabalho, tá ok? Bem, vamos terminar só essa página aqui. A Umbanda Esotérica acredita e faz o uso da mediunidade. O transe mediúnico é bem ativo nos rituais, pois é o principal contato entre os consulentes e os emissários divinos. A forma de transmissão deste conhecimento religioso, o método, se dá pela sua iniciação. A vertente esotérica é uma religião que acentua consideravelmente este aspecto. Dentro da iniciação, dentro do processo de iniciação, há a impregnação do símbolo magístico de cada linha de orixá nos chakras do médium. Lá na sua consagração, no seu batismo, os símbolos dos orixás, que é feito um estudo para que se tenha o conhecimento de quais são os orixás desse médium, tá? Os orixás regentes desse médium, e esse símbolo de cada um desses orixás, ele é impregnado energeticamente nos chakras principais daquele médium, para que isso facilite a sua conexão com os planos espirituais, a sua sintonização com os planos espirituais, ok? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, né? Agradeço a todos pela presença e agradeço também pela paciência, né, de ter aturado aí o desabafo do Odair aí, quase 1 hora chorando no pé de vocês, mas de vez em quando é preciso a gente dar uma lavadinha na roupa suja, né? Porque senão ela acumula e depois acaba fundindo a máquina. Então é importante. Agradeço a todos vocês de coração. Nós vamos parar o nosso conteúdo por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Eu até achei que daria para acabar, mas ainda tem muito slide pela frente, então não vai dar para acabar. A gente vai parar por aqui e a gente dá continuidade na próxima aula, tá ok? Marcou aí para nós, Itálica? Sim. Ótimo, então tá bom. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a espiritualidade superior pelas bênçãos, pelo aprendizado, pelo estudo que foi disponibilizado, colocado ao nosso dispor na noite de hoje. E vamos entrar em sintonia com o nosso Deus, Pai e Mãe, nosso Pai maior, nossa Mãe divina, agradecendo pela oportunidade que nos dá de mais uma vez de estarmos reunidos aqui em Teu nome, agradecendo-Te, ó Pai, por todo o conhecimento recebido na noite de hoje, agradecendo-Te pela presença de cada um dos irmãos que vieram e participaram desta aula. E é com este sentimento de gratidão que queremos pedir a Tua permissão para encerrar a nossa aula da noite de hoje. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim. Muita gratidão a todos e namastê.